Cicatrizes invisíveis, quando o amor cura o que o mundo tentou ferir. Por Elia Betero e Kátia Cavalcante. Introdução. A dor que não se vê. Há dores que o corpo não mostra. Não aparecem nos exames. Não deixam hematomas. Não cicatrizam na pele. Mas a alma grita, e essas dores permanecem tatuadas dentro de você. São feridas que não sangram, mas queimam em cada lembrança, em cada palavra não dita e engolida, em cada olhar de reprovação que sussurra. Você não deveria ser assim. De onde nasce este livro? De meninos e meninas que amaram, e foram punidos por isso. De mães que não sabiam como amar o diferente. De pais que precisaram aprender que orgulho é verbo, não adjetivo. Um tecido de histórias humanas. As narrativas aqui entrelaçadas formam um tecido comum, de quem foi silenciado e decidiu gritar, de quem foi rejeitado e encontrou refúgio, de quem, mesmo ferido, escolheu continuar amando. Capítulo 1. Gabriel e o espelho partido. Infância de silêncios. Há rejeições que não chegam como grito, elas vêm em forma de silêncio, de olhares desviados, de amor condicionado. Este capítulo revela como a rejeição inicial, aquela que nasce dentro de casa, abre feridas emocionais profundas que ao longo da vida, continuam sendo reabertas por outras experiências. A rejeição de amigos, de parceiros afetivos, de ambientes profissionais e sociais. Gabriel é um desses meninos que cedo demais aprendeu a se encolher. Desde pequeno ele sabia, havia algo em si que não cabia no molde da família. Cresceu em um lar conservador, onde o amor parecia ter regras claras e limites rígidos. Onde ser aceito exigia conformidade. Onde existir plenamente parecia perigoso. A casa onde o amor tinha forma. Gabriel sempre fora um menino de olhos curiosos e alma silenciosa. Cresceu em uma casa onde as palavras vergonha e pecado ecoavam mais alto do que afeto e acolhimento. Os domingos eram dias de oração e repressão. O pai, homem de fé rígida, acreditava que o amor tinha formato, e que qualquer desvio merecia correção, ou castigo. Gabriel tinha apenas 7 anos quando percebeu que o mundo o enxergava como diferente. Enquanto os primos corriam pelo quintal jogando futebol, ele se sentava à sombra, desenhando mundos inteiros em folhas rabiscadas. Ali nos cadernos coloridos, ele podia existir sem medo. O pai observava de longe, quase sempre com desprezo. Esse menino precisa aprender a ser homem. A frase parecia simples, mas cada palavra era um tijolo. E tijolo por tijolo, ergueu-se um muro entre Gabriel e a aceitação. Capítulo 2. Mariana, o amor proibido. A descoberta. Mariana tinha 16 anos quando percebeu que seus sentimentos não seguiam o roteiro que a sociedade esperava. Enquanto suas amigas falavam sobre os meninos da escola, ela se via perdida nos olhos de Clara, uma colega de turma de riso fácil e voz doce. No início, tentou se convencer de que era apenas admiração. Mas quando Clara tocou sua mão, num gesto aparentemente inocente, Mariana sentiu o coração disparar de um jeito que nunca acontecerá com nenhum garoto. Sozinha no quarto, escrevia no diário: se amar Clara é errado, então não quero estar certa. A prisão invisível. A casa de Mariana era um espaço de disciplina rígida. Seus pais, religiosos fervorosos, frequentavam a igreja todos os domingos e participavam ativamente da comunidade. O pai costumava repetir: nessa família, seguimos os caminhos de Deus. Mariana aprendeu cedo a esconder seus sentimentos. Ria das piadas machistas no jantar, fingia se interessar pelos rapazes que sua mãe elogiava. Mas por dentro sentia-se aprisionada, vivendo uma vida que não era sua. Capítulo 3. Ecos paralelos. Feridas que se reconhecem. Gabriel caminhava pela cidade com um peso invisível sobre os ombros. A cada esquina, lembrava-se do olhar frio do pai, das palavras que nunca conseguiu esquecer. Você é uma vergonha para mim. Mariana, em outra parte da mesma cidade, olhava pela janela do quarto, proibida de sair. As lágrimas já não vinham com tanta facilidade, mas o vazio permanecia. Seus pais não aceitavam sequer mencionar o nome de Clara, como se apagar a palavra fosse o mesmo que apagar o sentimento. Duas histórias diferentes, dois universos particulares, mas atravessados pela mesma dor, a rejeição daqueles que deveriam ser porto seguro. Capítulo 4. O encontro. Um salão simples, muitas histórias. A sala da ONG era modesta. Paredes brancas, algumas cadeiras de plástico e um cartaz desbotado com a frase "Sua voz importa". Era ali que Gabriel e Mariana se encontrariam pela primeira vez, sem saber que suas histórias estavam prestes a se entrelaçar.
Primeiras palavras. A coordenadora pediu que cada um se apresentasse. Eu sou Gabriel. Sua voz vacilou, mas ele continuou. E eu estou tentando aprender a viver sem medo. Mariana respirou fundo. Eu sou Mariana, e eu só queria ser eu mesma sem ter que pedir desculpas por isso. Os dois se entreolharam discretamente. Havia no olhar do outro algo familiar, a mesma dor, o mesmo desejo de pertencer. Confidências compartilhadas. No intervalo, Gabriel ofereceu a Mariana uma xícara de café. Primeira vez aqui? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ela respondeu, esboçando um sorriso tímido. Nunca imaginei que teria coragem de vir. Entre goles de café e pausas constrangidas, começaram a conversar. Ele falou sobre os poemas que escrevia. Ela sobre as cartas escondidas que nunca teve coragem de entregar. Descobriram-se parecidos na forma de resistir, transformando dor em criação. Uma amizade em germinação. Naquele encontro não houve declarações grandiosas, nem revelações transformadoras. Mas havia algo maior, a sensação de que, pela primeira vez, não estavam sozinhos. Sabe, disse Gabriel, quando eu falo com você, parece que eu posso respirar melhor. Mariana sorriu. Eu também sinto isso. E assim, entre confidências simples e olhares cúmplices, nascia uma amizade que se tornaria um dos pilares de suas vidas. O destino tece em silêncio. Ao saírem da ONG naquela noite, caminharam juntos até a esquina. O vento frio batia nos rostos, mas dentro deles havia um calor novo, suave, promissor. Não sabiam ainda, mas aquele seria o primeiro capítulo de uma longa jornada de cura e apoio mútuo. Cada passo dado lado a lado era um grito silencioso contra a rejeição. E no fundo, uma certeza começava a germinar. Mesmo com cicatrizes invisíveis, eles poderiam aprender a florescer. Capítulo 5. Laços de resistência. Um novo ritmo. Os encontros na ONG tornaram-se semanais, quase sagrados. Gabriel e Mariana começaram a sentar sempre lado a lado, como se o espaço entre eles fosse um refúgio silencioso. A cada reunião, dividiam fragmentos de si mesmos que nunca haviam ousado entregar a ninguém. Gabriel lia trechos de seus poemas, ainda hesitante, mas com o brilho nos olhos de quem finalmente encontrava ouvintes verdadeiros. Mariana, aos poucos, começou a falar sobre sua vida em casa, o peso das expectativas familiares, as cobranças, e o silêncio que ela mantinha como forma de sobreviver. O desabafo de Mariana. Numa das rodas de conversa, a coordenadora perguntou: qual foi o momento mais difícil para vocês até agora? Mariana respirou fundo e, pela primeira vez, permitiu-se abrir a ferida. O pior não foi ouvir que eu estava errada, foi perceber que, para eles, eu nunca seria suficiente. Minha mãe não me olha mais como antes. E o meu pai? Ele simplesmente finge que eu não existo. Sua voz embargou, mas ela continuou. É como se eu tivesse desaparecido, mesmo estando lá. Gabriel estendeu a mão discretamente e segurou a dela. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Eu entendo, eu estou com você. Pequenas vitórias. O grupo de apoio não era apenas lágrimas. Havia risos, histórias de superação, abraços coletivos e até planos de futuro. Uma jovem trans falava de sua formatura na faculdade. Um rapaz recém-assumido contava sobre o primeiro beijo sem medo. Cada relato era uma fagulha de esperança, um lembrete de que a vida podia ser dura, mas também podia florescer. Gabriel e Mariana saíam dali mais fortes. Caminhavam juntos pelas ruas depois dos encontros, trocando confidências que iam além das paredes da ONG. Sabe, Gabi, disse Mariana uma noite, se não fosse esse grupo, eu ainda estaria me escondendo. Acho que a gente se salva junto, sabe? É isso, Mari. Um salva o outro. O primeiro sorriso verdadeiro. Num sábado, Júlia os convidou para uma tarde no parque. Gabriel levou seu caderno de poemas, Mariana levou uma câmera antiga que usava para capturar pedaços de liberdade, como ela chamava. Ali, entre árvores e risadas, Gabriel percebeu algo raro. Mariana sorria de verdade. Não o sorriso educado que ela usava para se proteger, mas um riso leve, cristalino, cheio de vida. Ele escreveu no seu caderno: às vezes, a gente encontra a família que precisava no olhar de um amigo. O surgimento de uma resistência silenciosa. Não eram militantes de bandeiras e megafones, pelo menos não ainda. Mas ao se apoiarem, ao se permitirem existir e serem vistos, Gabriel e Mariana já resistiam. A rejeição que os ferira não definia mais totalmente quem eram. Aos poucos começaram a vislumbrar algo além da dor, a possibilidade de reconstruir-se em comunidade, de transformar solidão em partilha e silêncio em voz.
Reflexão: nem toda resistência faz barulho. Algumas acontecem em voz baixa, no gesto de segurar uma mão, no espaço dividido em um banco de parque, no silêncio que deixa de ser solidão. Gabriel e Mariana descobrem, aqui, que sobreviver não é apenas suportar, é criar laços onde antes havia medo. Quando a rejeição tenta isolar, a comunidade costura novas formas de existir, e aquilo que parecia fraqueza transforma-se em força compartilhada. Talvez seja isso que chamamos de cura, não a ausência da dor, mas a certeza de que não precisamos atravessá-la sozinhos. Porque quando alguém caminha ao nosso lado, até as cicatrizes aprendem a respirar. Capítulo 6. Entre poemas e fotografias. A arte como refúgio. Para Gabriel, escrever sempre fora uma necessidade, quase uma respiração. Já Mariana encontrava nas lentes da câmera uma forma silenciosa de dizer o que não ousava falar em voz alta. Quando decidiram unir seus talentos, não tinham ideia de como aquilo os aproximaria ainda mais. Tudo começou numa tarde cinzenta, quando Júlia sugeriu: "Vocês já pensaram em juntar poesia e fotografia? Aposto que daria algo poderoso." Gabriel e Mariana se olharam, meio incrédulos. Mas a semente estava plantada. Fragmentos de S.I. Nos encontros seguintes, Mariana trazia retratos do cotidiano, mãos entrelaçadas em segredo, olhares furtivos no ônibus, sombras se tocando nas paredes. Gabriel, por sua vez, lia versos que falavam de invisibilidade, medo e desejo de pertencimento. Certo dia, ela mostrou uma fotografia de um banco vazio no parque, iluminado pela luz do entardecer. Gabriel escreveu ao lado: "Esse vazio é meu, mas não eterno. Ainda espero o dia em que sentarei aqui, de mãos dadas com quem sou, sem precisar pedir permissão para existir." Ambos ficaram em silêncio. Era como se, pela primeira vez, suas feridas tivessem ganhado forma fora de seus corpos. O projeto. Animados, decidiram criar uma série chamada Cicatrizes Visíveis, um contraponto ao invisível que carregavam. A ideia era simples: mostrar que a dor, quando compartilhada, se tornava força. Mariana fotografava rostos parcialmente escondidos pela sombra, e Gabriel escrevia poemas que revelavam aquilo que o silêncio escondia. Aos poucos, as paredes da ONG começaram a ser preenchidas por essas obras. Reações. O impacto foi imediato. Outros jovens do grupo passaram a se reconhecer naquelas imagens e palavras. Alguns choravam em silêncio diante dos quadros, outros pediam cópias para guardar consigo. "Vocês transformaram dor em beleza", disse a coordenadora da ONG com os olhos marejados. "Isso é mais do que arte, é resistência." O crescimento pessoal. Gabriel percebeu que cada poema que escrevia era um passo rumo à sua cura. Mariana, por sua vez, se redescobria por trás da câmera. Fotografar não era apenas capturar imagens, mas registrar fragmentos de liberdade que pouco a pouco também se tornavam dela. Uma noite, caminhando de volta para casa, Mariana confidenciou: "Eu nunca pensei que poderia transformar o que me machuca em algo que ajudasse outras pessoas." "É isso que a gente está fazendo, Mari", respondeu Gabriel. "A gente está escrevendo a nossa cicatriz no mundo, para que ninguém mais precise sentir que está sozinho." Reflexão. Há dores que não pedem cura, pedem expressão. Quando a palavra encontra a imagem, o silêncio deixa de ser cárcere e se transforma em linguagem. Gabriel e Mariana descobrem que a arte não apaga feridas, mas lhes oferece voz, forma e sentido. Ao tornar visível o que sempre foi escondido, eles aprendem algo essencial: a dor compartilhada já não é só dor, é ponte, é encontro, é possibilidade. E talvez seja isso que a criação faz: transforma cicatrizes em sinais de vida e mostra ao mundo que existir, quando é verdadeiro, também é um ato de coragem. Capítulo 7. Vozes que ecoam. A exposição. Algumas semanas depois, o projeto Cicatrizes Visíveis já não cabia apenas nas paredes da pequena ONG. O impacto entre os frequentadores foi tão forte que a coordenadora sugeriu uma exposição aberta ao público. Gabriel e Mariana hesitaram. Expor suas dores ao mundo era como despir-se em praça pública. Mas, ao mesmo tempo, sentiram que essa vulnerabilidade poderia se transformar em algo muito maior. A preparação foi intensa. Mariana passava horas editando fotografias, enquanto Gabriel revisava cada poema, ajustando palavras como quem alisa as bordas de uma ferida ainda sensível. Júlia, sempre presente, ajudava na montagem do espaço, pintando murais coloridos que davam vida ao ambiente. O dia da abertura. Na noite da inauguração, o salão estava cheio. Pessoas de diferentes idades, orientações e histórias circulavam entre as obras. Algumas paravam em silêncio, outras liam os poemas em voz alta, emocionadas.
Um senhor idoso, ao olhar uma foto de duas mãos entrelaçadas escondidas sob a mesa de um restaurante, deixou escapar: "Esse fui eu, por tantos anos." Uma jovem adolescente, com lágrimas nos olhos, aproximou-se de Gabriel. "Eu nunca tinha visto a minha dor representada assim. Obrigada." A cada relato, Gabriel e Mariana sentiam suas cicatrizes sendo suavemente costuradas pela empatia coletiva. O eco nas redes. Logo, a exposição ganhou destaque nas redes sociais. Fotos dos painéis, trechos de poemas e depoimentos começaram a circular. O que começou como um projeto íntimo transformou-se em um movimento. Hashtags com o nome da série passaram a reunir histórias de rejeição, mas também de superação. Algumas mensagens eram de apoio, cheias de amor e solidariedade. Outras, infelizmente, traziam o peso do preconceito. Gabriel leu um comentário cruel e quase fechou o celular, mas Mariana colocou a mão sobre a dele. "Se a nossa voz incomoda, é porque está ecoando onde precisa." Novos convites. Pouco depois, receberam um convite para levar a exposição a uma universidade local. Depois da notícia de que um coletivo artístico de outra cidade queria reproduzir o projeto em sua própria comunidade. Aquilo que nascerá como um refúgio pessoal tornava-se uma ponte de conexão, atravessando fronteiras invisíveis de dor e esperança. O reconhecimento interno. No entanto, o maior impacto não estava fora, mas dentro. Gabriel começou a perceber que já não falava de sua história com o mesmo peso de antes. Mariana, por sua vez, descobria na fotografia não apenas uma paixão, mas também uma missão: dar visibilidade às vidas que insistem em ser silenciadas. Numa noite calma, após mais um dia intenso de mensagens e convites, os dois sentaram-se na beira do rio que cortava a cidade. Gabriel recitou um poema inédito, olhando para o reflexo das luzes na água: "Se a dor é semente, a coragem é raiz. E quando a flor nasce, nenhum inverno a desfaz." Mariana sorriu, com os olhos marejados. "Gabi, acho que a nossa voz nunca mais vai se calar." Reflexão. Quando uma ferida encontra voz, ela deixa de ser apenas dor e passa a ser mensagem. O que começou como um gesto íntimo, quase um sussurro, transformou-se em eco coletivo. Gabriel e Mariana aprendem que contar a própria história não é exposição, é convite. Convite para que outros se reconheçam, para que silêncios antigos se rompam, para que a vergonha mude de lugar. Porque quando uma voz se levanta, outras se lembram de que também podem falar. E assim, cicatriz por cicatriz, o mundo começa, ainda que lentamente, a escutar. Capítulo 8. Laços de reconciliação. O convite inesperado. Depois do sucesso da exposição e da repercussão nas redes sociais, Gabriel recebeu uma mensagem que o deixou sem chão. Não era de um desconhecido, nem de um jornalista curioso, mas de sua própria mãe. Gabriel viu uma matéria sobre seu projeto. "Eu não sabia que você escrevia tão bonito. Será que podemos conversar?" As mãos de Gabriel tremeram ao ler aquelas linhas curtas. Ele releu a mensagem dezenas de vezes, tentando decifrar cada palavra, cada silêncio escondido. O coração batia em descompasso entre esperança e medo. "E se for apenas curiosidade?" perguntou a Júlia, sempre realista. "E se for o primeiro passo?" rebateu Mariana, com um brilho nos olhos. Gabriel respirou fundo. Pela primeira vez, não queria decidir movido apenas pela dor. O encontro. Uma semana depois, encontrou-se com a mãe em um café discreto. O ambiente cheirava a pão recém-saído do forno, mas o ar estava pesado. Ela parecia menor do que Gabriel lembrava, como se os anos de silêncio tivessem encolhido sua postura. Ele, por sua vez, sentia-se maior, não em altura, mas em presença. "Eu vi você na TV", começou ela, a voz trêmula. "Nunca pensei que sua dor fosse tão grande." Gabriel engoliu em seco. "Foi, mãe. Ainda é. Mas eu aprendi a transformar em algo que ajuda outras pessoas." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a xícara. Depois ergueu os olhos marejados. "Eu errei. Achei que estava te protegendo, quando na verdade estava te ferindo." Gabriel não sabia o que responder. As palavras dela eram um bálsamo tardio, mas também uma lâmina que reabria memórias. As feridas do passado. Durante horas conversaram sobre as cicatrizes. A mãe confessou que o silêncio dela vinha do medo da reação do pai, de perder a família, de não saber lidar. Gabriel, por sua vez, falou sobre as noites solitárias, sobre a dor de ser invisível em sua própria casa. "Eu não posso mudar o passado, filho, mas quero estar no seu futuro", disse ela, segurando a mão dele com firmeza. Foi o primeiro gesto de carinho em anos. Gabriel sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Ele não sabia se conseguiria perdoar de imediato, mas naquele instante percebeu algo importante. Reconciliação não é apagar a dor, mas escolher construir uma nova ponte sobre ela. O retorno para casa.
Algumas semanas depois, Gabriel foi convidado para jantar na casa da família. O pai estaria presente, e o simples pensamento o deixou ansioso. Mas Mariana o lembrou: você não está mais indo como o menino que saiu de lá. Vai como o homem que construiu sua voz. O reencontro foi tenso, repleto de silêncios que diziam mais do que palavras. O pai mal olhou nos olhos dele no início, mas, no final da noite, murmurou: não entendo tudo, mas você continua sendo meu filho. Não era uma aceitação plena, mas era um começo. Reflexão. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Gabriel registrou: as cicatrizes não desaparecem, mas às vezes, em vez de doer, elas nos lembram de que sobrevivemos. Talvez reconciliação seja isso: costurar o passado com linhas novas, mesmo que a marca nunca suma. Capítulo 9. Mariana e os espelhos. O reflexo que não queria ver. Mariana sempre fora dona de um olhar intenso, mas havia tempos em que não conseguia encarar o próprio reflexo no espelho. Quando adolescente, em sua pequena cidade do interior, aquele vidro frio parecia um inimigo silencioso. De um lado, via a filha exemplar que sua mãe esperava, cabelos compridos, vestidos floridos, a boa moça que frequentava a igreja aos domingos. Do outro, uma jovem que sonhava com a liberdade de caminhar de mãos dadas com outra garota pela praça, sem sentir o peso dos olhares condenatórios. Foi nesse contraste que nasceu a sua ferida, a impossibilidade de ser inteira. Primeiro amor, primeira dor. O primeiro amor de Mariana foi Clara, uma colega de escola. Os encontros aconteciam às escondidas, em bilhetes trocados, olhares demorados no corredor e tardes de estudo que se transformavam em declarações sussurradas. Um dia, sua mãe encontrou um desses bilhetes dentro da mochila. Você é o melhor que já me aconteceu, dizia em letras delicadas. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Naquela noite, a mãe de Mariana, com voz embargada, disse: você não pode ser assim. Vai arruinar a sua vida. Mariana chorou até adormecer, com a sensação de que amar era errado. No dia seguinte, Clara evitou seu olhar e pouco tempo depois, mudou de escola. Foi sua primeira perda, seu primeiro luto. A busca pela liberdade. Na universidade, encontrou espaço para respirar. Ali conheceu outras meninas que, como ela, haviam fugido de lares onde o silêncio pesava mais do que palavras. Criou laços, experimentou amores, descobriu a intensidade da vida noturna e a alegria de se ver em lugares onde podia ser quem era sem pedir desculpas. Mas a ferida da rejeição materna continuava aberta, silenciosa e insistente. O encontro com Gabriel. Foi nesse período que cruzou com Gabriel em um grupo de apoio. A conexão entre eles foi imediata. Dois jovens marcados por rejeições semelhantes, mas com histórias singulares. Gabriel via nela uma força crua, uma coragem de enfrentar o mundo de frente. Mariana via nele uma sensibilidade rara, a capacidade de transformar dor em poesia. Nossas histórias são diferentes, mas as cicatrizes parecem se reconhecer, disse ela em uma noite de confidências. Desde então, tornaram-se companheiros de jornada, espelhos um do outro, lembrando-se de que não estavam sozinhos. A nova Mariana. Com o tempo, Mariana começou a se ver de outra forma. Não mais como a filha que decepcionara a mãe, mas como a mulher que aprenderá a amar sem medo. Pintava telas coloridas, onde retratava corpos femininos entrelaçados em liberdade. Fotografava pessoas. Escrevia cartas que nunca enviava, mas que a ajudavam a curar. O amor não é o problema, dizia para si mesma diante do espelho. O problema é quem tenta apagá-lo. E aos poucos, aquele reflexo antes hostil se tornava mais acolhedor. Reflexão. No diário que dividia com Gabriel, Mariana escreveu: as cicatrizes são como espelhos rachados. Às vezes distorcem a imagem, fazem acreditar que somos menos do que somos. Mas se olharmos de perto, percebemos que até os fragmentos podem refletir beleza. Capítulo 10. Conexões e resistência. O início de um movimento. O reencontro de Gabriel e Mariana não foi apenas uma coincidência, mas um ponto de virada. Cada um carregava consigo cicatrizes invisíveis, mas juntos, descobriram que havia algo poderoso na partilha da dor. Foi numa noite chuvosa, após um encontro do grupo de apoio, que a ideia surgiu. Reunidos em uma cafeteria de esquina, Gabriel rabiscava poemas em um guardanapo, enquanto Mariana falava com entusiasmo sobre a importância de criar espaços seguros para jovens rejeitados por suas famílias. E se criássemos um coletivo? Sugeriu ela com os olhos brilhando. Para que exatamente? Perguntou Gabriel intrigado. Para transformar nossas dores em resistência. Para que ninguém precise passar sozinho pelo que passamos. A ideia parecia ousada, quase impossível. Mas ambos sentiram que era o passo natural de suas jornadas. Primeiros passos. O coletivo começou pequeno,
Reuniões em salas emprestadas da universidade, rodas de conversa em praças, encontros regados a café e lágrimas. Aos poucos, mais jovens se juntaram. Alguns tímidos, outros cheios de energia. Todos com uma história de rejeição, mas também com uma chama de esperança. Gabriel levava sua sensibilidade para escrever textos e manifestos, enquanto Mariana usava a arte como ferramenta de expressão. Juntos criavam cartazes, exposições e saraus que misturavam poesia, pintura e música. Não demorou muito para que o coletivo se tornasse conhecido como Cicatrizes que Falam, a força da comunidade. O que começou como um refúgio íntimo tornou-se uma rede de apoio cada vez maior. Jovens expulsos de casa encontravam acolhimento, mães em dúvida buscavam compreender seus filhos. Professores pediam orientação para tornar suas salas de aula mais inclusivas. Certa vez, uma adolescente de apenas 15 anos apareceu em uma reunião, tímida e em silêncio. Após ouvir os relatos de Gabriel e Mariana, criou coragem para compartilhar sua história. Eu pensei em desistir, mas hoje percebi que não estou sozinha. As palavras dela ecoaram fundo. Foi ali que Gabriel e Mariana entenderam. Não se tratava apenas de suas feridas, mas de um movimento de cura coletiva. Os obstáculos. Claro, o caminho não foi sem pedras. Houve resistência, ofensas anônimas na internet, tentativas de deslegitimar o coletivo. Mas cada ataque, em vez de desanimá-los, reforçava a importância do que estavam construindo. Se incomoda tanto assim, é porque estamos mexendo onde precisa ser mexido, disse Mariana firme. E Gabriel completou: as cicatrizes podem ser dolorosas, mas também podem ser nossa armadura. Reflexão. Ao final de um dos encontros mais emocionantes, Gabriel escreveu em seu diário coletivo: aprendi que a rejeição pode nos fragmentar, mas a conexão pode nos recompor. Cada pessoa que chega até nós traz sua própria história, e juntas, essas histórias se entrelaçam como fios de um tecido maior. Estamos costurando não apenas nossa cura, mas o futuro de quem virá depois. Mariana, por sua vez, deixou registrada uma frase que se tornaria lema do coletivo: transformar dor em arte e arte em resistência. Capítulo 11. Vozes que ecoam. Da dor à transformação. O coletivo Cicatrizes que Falam já não cabia mais em pequenas salas ou encontros improvisados. As vozes que nasciam nos círculos de partilha começaram a ecoar para além das paredes. Jovens que antes se escondiam agora falavam em público, empunhando suas próprias histórias como bandeiras de resistência. Gabriel, sempre tímido, descobriu que sua poesia podia ser mais do que desabafo. Era denúncia, era farol. Mariana, com sua força criativa, fazia murais, instalações artísticas que ganhavam destaque nas redes sociais. Cada ação, por menor que fosse, abria uma fresta de luz em ambientes antissombrios. Entrando nas escolas. A primeira vez que foram convidados para falar em uma escola foi quase um acidente. Uma professora que participará de um encontro sugeriu que levassem suas experiências para seus alunos, muitos deles enfrentando preconceito silencioso. Gabriel ficou nervoso, suas mãos tremiam ao segurar o microfone, mas quando começou a ler um de seus textos, o auditório emudeceu. Mariana, ao final, pediu que os estudantes pintassem em papéis coloridos as palavras que representassem seus sentimentos sobre pertencimento. No final, dezenas de cartazes estampavam palavras como aceitação, coragem e respeito. Uma aluna se aproximou, chorando: eu nunca tinha ouvido alguém falar de mim com tanto carinho. Obrigada. Esse foi apenas o começo. Em pouco tempo, convites se multiplicaram e o coletivo passou a promover oficinas em escolas, levando não apenas acolhimento, mas também ferramentas de expressão, diálogo com as famílias. A expansão não parou aí. Algumas mães, pais e familiares começaram a procurar o coletivo em busca de respostas. Muitos chegavam cheios de dúvidas, medos ou preconceitos, mas encontravam acolhimento, não julgamento. Mariana criou uma roda chamada Corações que Aprendem, onde familiares podiam ouvir relatos de jovens LGBTIA+, e também compartilhar seus dilemas. Um pai em lágrimas confessou: expulsei meu filho de casa há 2 anos, pensei que estava certo. Mas percebi hoje que era eu quem deveria ter sido expulso da minha própria ignorância. Esses encontros, carregados de emoção, mostravam que a transformação era possível. A rejeição não precisava ser sentença definitiva, podia ser ressignificada. A força política. Com o tempo, o coletivo também chamou a atenção de autoridades locais. O discurso apaixonado de Gabriel em uma conferência sobre direitos humanos viralizou nas redes, alcançando milhares de pessoas. Mariana, convidada a expor sua arte em uma galeria, dedicou cada obra às histórias de jovens que haviam passado pelo coletivo.
As imagens chocavam e inspiravam, mostrando tanto a dor quanto a potência da comunidade LGBTIA+. Em reuniões com parlamentares, eles defendiam políticas públicas de proteção a jovens expulsos de casa, bolsas de estudo para estudantes rejeitados e programas de acolhimento psicológico. Não foi fácil, enfrentaram olhares de desprezo e resistência feroz, mas cada pequena vitória era celebrada como conquista coletiva. Naquela altura, Gabriel já não se reconhecia como o mesmo jovem que chorava em silêncio na solidão de seu quarto. Suas cicatrizes estavam ali, é claro, mas agora eram também marcas de resistência e aprendizado. Mariana, por sua vez, sentia que havia encontrado seu propósito. A dor que quase havia destruído agora alimentava o movimento inteiro. Em seu diário, ela escreveu: "Nossas vozes não pertencem mais apenas a nós. São ecos de uma geração que se recusa a calar. Somos prova de que o amor, mesmo quando negado, encontra caminhos para florescer." Reflexão: há dores que nos quebram, e há dores que nos atravessam e nos transformam. Aqui a ferida deixa de ser apenas lembrança e se torna força. O que antes era silêncio vira voz, o que era medo vira ação. Gabriel e Mariana mostram que a dor não precisa ser destino, ela pode ser caminho. Quando compartilhada, a dor perde o peso do isolamento e ganha sentido coletivo. Transforma-se em ponte, em gesto, em possibilidade. Porque curar não é esquecer, é escolher fazer da própria cicatriz um lugar de passagem para a luz. Capítulo 12. Fantasmas que persistem. A noite silenciosa. Gabriel voltava para casa depois de uma palestra em que fora ovacionado. O público aplaudira de pé, jovens lhe entregaram bilhetes de gratidão e professores o convidaram para novos encontros. Do lado de fora, ele parecia fortalecido, confiante, quase blindado contra os julgamentos. Mas naquela noite, deitado sozinho, a escuridão trouxe de volta o silêncio da sala em que se assumirá para os pais. O eco da frase "isso é uma fase" ainda ressoava. Por mais que tivesse construído uma rede de afeto, a ausência da aceitação familiar continuava a doer como uma ferida que nunca cicatriza por completo. Ele se perguntava: será que algum dia vou ouvir da boca deles: "Nós te amamos como você é"? A dúvida o corroía, e em silêncio, lágrimas escorreram pelo travesseiro. Mariana e os espelhos. Mariana, por sua vez, tinha se tornado referência para outras jovens lésbicas. Recebia mensagens diariamente de meninas que viam nela uma inspiração. Mas quando ficava sozinha diante do espelho, os fantasmas surgiam. Lembrava-se de sua mãe que lhe dissera: "Você vai morrer sozinha, ninguém vai te amar do jeito que você é." Essas palavras se infiltravam em seus pensamentos mais íntimos, especialmente nas noites em que o apartamento parecia grande demais para uma única pessoa. Apesar de estar rodeada de amigos, sentia falta de algo mais profundo, a sensação de ser verdadeiramente amada sem condições. Era um vazio que sua arte tentava preencher, mas que às vezes transbordava em crises silenciosas. O preço da visibilidade. A visibilidade também tinha um preço. Quanto mais o coletivo ganhava espaço, mais críticas e ataques eles recebiam nas redes sociais. Gabriel foi alvo de mensagens de ódio. Mariana teve sua arte vandalizada em uma exposição. Esses episódios os atingiam de maneiras diferentes. Gabriel mergulhava em longas caminhadas noturnas para tentar encontrar paz. Mariana, por outro lado, reagia com raiva, pintando murais ainda mais provocativos, como se desafiasse o mundo a calá-la. Mas à noite, ambos carregavam o mesmo peso, o medo de que a rejeição pudesse um dia engolir novamente toda a coragem que haviam conquistado. O encontro com os próprios limites. Durante uma roda de partilha, um jovem chamado Caio contou como quase desistira da vida depois de ser expulso de casa. Sua vulnerabilidade fez Gabriel perceber o quanto ele próprio ainda evitava falar sobre seus pensamentos mais sombrios. Após o encontro, ele confidenciou a Mariana: "Eu também já pensei em desistir, mais vezes do que gostaria de admitir." Mariana respirou fundo, segurando a mão dele. "Eu também, Gabi. Mas talvez seja justamente por isso que a gente precisa continuar. Não por estar curado, mas porque sabemos como dói sangrar em silêncio." Essa conversa os aproximou ainda mais, e ambos compreenderam que não eram líderes intocáveis, mas seres humanos em constante luta contra fantasmas internos. Reflexão: a cura não era um destino, mas uma travessia. Gabriel e Mariana estavam aprendendo que aceitar suas próprias fragilidades era tão importante quanto dar voz à força coletiva. Suas cicatrizes, longe de serem sinais de fraqueza, eram marcas de uma humanidade que insistia em florescer apesar da rejeição. Mariana escreveu em seu caderno: "As pessoas acham que ser forte é nunca chorar, nunca vacilar.
Mas talvez a verdadeira força seja admitir quando a dor ainda arde, e mesmo assim escolher continuar. Capítulo 13. Ressignificando as cicatrizes. O primeiro passo, o divã. Depois de muito relutar, Gabriel decidiu procurar terapia. Sentia-se culpado por ainda carregar tanta dor, mesmo depois de tantas conquistas. No consultório, diante da psicóloga, ele se surpreendeu com o quanto chorava sem conseguir articular uma palavra. "Eu só queria não sentir tanto", disse entre soluços. A psicóloga o olhou com ternura e respondeu: "Sentir é humano, Gabriel. Você passou a vida tentando ser aceito pelos outros. Talvez seja a hora de aprender a se aceitar, inclusive com as dores que carrega." Essas palavras abriram uma fenda em sua resistência. Pela primeira vez, ele começou a perceber que o caminho da cura não era negar a dor, mas acolhê-la como parte de si. Mariana e a espiritualidade. Mariana, por outro lado, buscou conforto em um espaço espiritual. Não se identificava com a religião que lhe havia sido imposta na infância, mas encontrou em uma roda de meditação um refúgio inesperado. Sentada em círculo de olhos fechados, ela ouviu a facilitadora dizer: "Respire e imagine que sua dor tem uma cor. Olhe para ela sem medo." Naquele instante, Mariana visualizou o rosto da mãe. A raiva que sempre sentirá deu lugar a uma tristeza profunda, mas também a uma compaixão silenciosa. Ela percebeu que a rejeição não apagava o amor que existia em sua essência. Era possível se libertar da dor sem precisar negar quem amava, inclusive seus pais. Amor em terreno novo. O tempo também trouxe encontros inesperados. Gabriel se apaixonou por Daniel, um jovem professor de literatura. O início foi difícil. Ele tinha medo de se abrir, receava ser rejeitado novamente. Mas Daniel tinha uma paciência delicada, e com o tempo mostrou a Gabriel que amar também podia ser seguro, leve e recíproco. Mariana, por sua vez, conheceu Ana em uma oficina de teatro. Diferente dela, Ana vinha de uma família acolhedora e não carregava o peso da rejeição. No começo, Mariana sentia-se deslocada, como se não merecesse viver um amor tão simples. Mas Ana lhe ensinou que a vida podia ser doce, que nem toda relação precisava nascer da dor. O espelho da cura. Em conversas profundas, Gabriel e Mariana compartilhavam suas descobertas. "A gente achava que ia se curar lutando contra o mundo", disse Mariana certa noite. "Mas a batalha mais difícil é dentro da gente." "É", respondeu Gabriel, pensativo. "E talvez a cura não seja apagar as cicatrizes, mas aprender a viver com elas sem se envergonhar delas." Eles perceberam que a verdadeira transformação acontecia no cotidiano, nos pequenos gestos de cuidado consigo mesmos, no silêncio da terapia, na respiração consciente, no toque de quem os amava sem condições. Reflexão. As cicatrizes continuavam ali, mas agora brilhavam sob uma nova luz. Eram marcas de sobrevivência, não de fracasso. Eram símbolos de resistência e lembretes de que, mesmo feridos, haviam escolhido viver, amar e acreditar em futuros mais generosos. Mariana escreveu em seu diário: "A rejeição me feriu, mas o amor, o meu por mim mesma, o dos meus amigos, o da mulher que escolhi, está me costurando de volta. Não serei mais a mesma, mas serei inteira." Capítulo 14. Da dor à ação. O sonho ganha forma. O reencontro com a própria força não foi apenas um alívio individual para Gabriel e Mariana, foi também a faísca de algo maior. Eles se perguntavam: e se pudéssemos criar um lugar onde outros pudessem encontrar o que nós encontramos? Gabriel, inspirado por suas sessões de terapia, idealizou um espaço de acolhimento psicológico gratuito. Mariana, tocada pela potência da arte e da espiritualidade, sonhava com oficinas culturais e rodas de diálogo onde histórias pudessem ser contadas sem medo. "Não basta a gente se curar", disse Mariana certa noite com os olhos brilhando. "A gente precisa devolver para o mundo o que recebemos." "Concordo", respondeu Gabriel. "Se eu tivesse encontrado um lugar assim anos atrás, talvez minhas cicatrizes fossem menos profundas." A Casa das Cores. E assim nasceu a ideia da Casa das Cores. Um espaço comunitário simples no começo, um galpão cedido por uma ONG, paredes pintadas pelos próprios voluntários e cartazes espalhados pela cidade com frases de acolhimento. No primeiro mês, chegaram apenas 6 jovens. No segundo, já eram 20. Em pouco tempo, a Casa das Cores se tornou um ponto de referência para adolescentes e adultos rejeitados por suas famílias. Lá, havia rodas de terapia em grupo, aulas de teatro e música, oficinas de escrita criativa e até sessões de meditação guiada. Cada atividade era um convite para transformar a dor em expressão, em arte e movimento. O impacto.
Gabriel coordenava os encontros de apoio psicológico, ainda que sem formação clínica, mas sempre acompanhado de profissionais voluntários. Ele compartilhava sua própria história e cada vez que falava, via olhos marejados se encontrarem com os seus. Mariana organizava saraus e oficinas de teatro. Em uma dessas apresentações, uma jovem lésbica chamada Sofia declamou um poema sobre a rejeição da família. Ao final, chorava, mas também sorria. Pela primeira vez, sentia-se ouvida. Eu achei que era só comigo, disse Sofia após a apresentação. Mas agora sei que a minha dor tem eco. E esse eco me fortalece. Reconhecimento. A notícia da Casa das Cores se espalhou. Jornais locais escreveram reportagens sobre o projeto, e em pouco tempo Gabriel e Mariana foram convidados a dar palestras em escolas e universidades. O mais emocionante, porém, foi o retorno de algumas famílias. Pais e mães começaram a frequentar as rodas de diálogo, buscando compreender o que antes rejeitavam. Muitos não voltaram a tempo de consertar tudo, mas alguns reataram vínculos que pareciam perdidos. Reflexão. A maior conquista para Gabriel e Mariana não foi a notoriedade, mas os pequenos milagres cotidianos. Um jovem que voltou a estudar, uma menina que se reconectou com a mãe, um rapaz que encontrou coragem para amar abertamente. Capítulo 15. Vozes que se multiplicam. Das paredes ao mundo. No diário coletivo da Casa das Cores, alguém escreveu: "Aqui eu descobri que minhas cicatrizes não me definem. Elas contam de onde vim, mas não para onde vou." Gabriel e Mariana sorriram ao ler. Suas cicatrizes ainda doíam, mas agora sabiam que estavam ajudando a costurar o mundo com fios de esperança. A Casa das Cores nasceu pequena, como um abrigo para quem não tinha onde ser acolhido. Mas o impacto crescia de forma inesperada. Um vídeo de uma apresentação teatral, onde jovens encenavam suas próprias histórias de rejeição e superação, viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas compartilharam a gravação, emocionadas com a autenticidade das falas e a força das lágrimas que se transformavam em riso no palco. De repente, Gabriel e Mariana recebiam mensagens de diferentes partes do Brasil e até de outros países. Jovens pediam orientação para criar espaços semelhantes em suas cidades. Pais agradeciam por vídeos que os ajudaram a repensar preconceitos. Professores solicitavam materiais para trabalhar inclusão nas escolas. A casa já não cabia apenas entre quatro paredes. Ela se tornava um movimento. Conexões internacionais. Em poucos meses, convites começaram a chegar. Primeiro, uma universidade paulista os chamou para um seminário sobre diversidade. Depois, um coletivo LGBTI+ de Portugal pediu que compartilhassem a experiência da casa em Lisboa. Quando perceberam, Gabriel e Mariana estavam viajando não apenas como fundadores, mas como porta-vozes de uma nova narrativa, a da dor que se transforma em ação. Em um congresso em Buenos Aires, Gabriel falou diante de centenas de jovens: "Eu cresci acreditando que não era digno do amor da minha família. Hoje eu entendo que meu valor não depende da aceitação deles, mas da coragem que encontrei em mim e nos meus irmãos de luta." A plateia se levantou em aplausos, e alguns se aproximaram depois, chorando, agradecendo. Histórias que inspiram. Entre os muitos relatos que começaram a chegar à Casa das Cores, alguns se tornaram símbolos. Luana, uma jovem lésbica de Minas Gerais, contou como foi expulsa de casa aos 16 anos. Ao ver o vídeo viral, decidiu procurar um grupo de apoio e, mais tarde, criar sua própria roda de diálogo em sua cidade. Diego, um rapaz trans do Chile, escreveu para Gabriel dizendo que o projeto lhe deu forças para se assumir na faculdade. Aline e Paula, um casal que sofria rejeição velada de suas famílias, organizaram a primeira Casa das Cores em versão itinerante, um carro com livros, panfletos e materiais artísticos que rodava bairros periféricos levando arte e informação. Cada história era uma chama que acendia outra, do individual ao político. Com o crescimento da iniciativa, a casa passou a dialogar também com esferas políticas. Gabriel foi convidado para uma audiência pública sobre direitos LGBTI+, e Mariana participou de um conselho municipal de cultura para criar editais que contemplassem artistas da comunidade. Eles sabiam que era apenas o começo. O preconceito ainda existia, muitas portas ainda estavam fechadas, e muitas famílias continuavam a rejeitar seus filhos. Mas agora, ao menos, existia um farol. Reflexão. No mural da Casa das Cores, Mariana escreveu uma frase que se tornou lema: "Quando nos curamos, ajudamos o mundo a se curar também." O impacto não era apenas externo. Gabriel e Mariana também sentiam em si mesmos a força daquela transformação. O que antes eram feridas abertas agora começava a se cicatrizar, não pela negação da dor, mas pela partilha. Capítulo 16. Quando a resistência se levanta. As primeiras pedras.
O crescimento rápido da Casa das Cores trouxe visibilidade, mas também atraiu olhares hostis. Grupos conservadores da cidade começaram a criticar o projeto em redes sociais, acusando-o de destruir a família tradicional. Alguns chegaram a organizar protestos em frente ao espaço, segurando cartazes e gritando palavras de ódio. Na primeira vez em que isso aconteceu, Gabriel sentiu o mesmo frio no estômago que havia sentido anos antes, quando foi expulso de casa pelo pai. Mas Mariana, firme, segurou sua mão e disse: "Eles gritam porque estão com medo. O medo deles não pode nos silenciar." A noite da vidraça quebrada. Certa madrugada, uma pedra foi arremessada contra a fachada da casa. O vidro da janela se espalhou pelo chão, assustando os jovens que estavam reunidos em uma vigília de música e poesia. Houve choro, medo, silêncio. Alguns queriam desistir, fechar as portas. Mas no dia seguinte, Gabriel organizou uma coletiva simples, colocou uma bandeira do arco-íris cobrindo a vidraça quebrada e disse à imprensa local: "O ódio pode quebrar janelas, mas não quebra vozes. Cada estilhaço hoje nos lembra por que estamos aqui." A foto daquela bandeira colorida sobre os cacos correu o país. A Casa das Cores tornou-se símbolo não só de acolhimento, mas também de resistência, dividindo o movimento. Nem tudo, porém, era apenas entre nós e eles. Dentro do próprio movimento, começaram debates acalorados. Alguns defendiam que a casa deveria manter um tom conciliador, buscando diálogo com setores conservadores. Outros, mais combativos, exigiam que fosse um espaço de denúncia radical contra qualquer forma de opressão. Gabriel muitas vezes se via no meio desses dilemas. Sua ferida de rejeição ainda pulsava, e ele temia que escolhas equivocadas pudessem pôr tudo a perder. Já Mariana acreditava que o conflito fazia parte da construção. Crescer dói, Gabi. Até o movimento precisa aprender a lidar com suas próprias contradições. O abraço político. Apesar dos ataques, novas portas também se abriram. Parlamentares progressistas começaram a citar a Casa das Cores como exemplo em discursos sobre inclusão. Uma ONG internacional ofereceu apoio financeiro para expandir o projeto. Pela primeira vez, Gabriel sentiu que não estavam mais sozinhos contra a maré. Havia redes de solidariedade maiores do que ele podia imaginar. A força da comunidade. Em resposta ao ataque da vidraça, centenas de pessoas foram até a casa em um mutirão. Pintaram murais, doaram móveis, organizaram oficinas. Entre eles estava Dona Teresa, uma senhora que havia rejeitado sua filha lésbica anos atrás. Chorando, ela disse a Gabriel: "Eu não posso voltar atrás no que fiz com a minha menina, mas posso ajudar para que outras mães não repitam meu erro." O gesto emocionou a todos. A casa, mais uma vez, provava que não era apenas sobre jovens LGBTIA+, mas sobre reconstruir laços de humanidade. Reflexão. Naquele momento, Gabriel escreveu em seu diário: "Descobri que resistência não é só enfrentar quem nos odeia. É também aprender a lidar com nossas diferenças internas, curar as feridas antigas e ainda assim, escolher seguir em frente. A dor não nos define, o que fazemos com ela sim." Capítulo 17. Vozes no Parlamento. O chamado. O convite chegou numa manhã fria, com o aroma do café recém-passado se misturando ao som distante do trânsito. Um e-mail simples assinado por uma deputada progressista: "Gabriel, precisamos da sua voz em Brasília. A Comissão de Direitos Humanos vai discutir o projeto de lei sobre abrigos para jovens LGBTIA+. Sua história e a da Casa das Cores podem mudar o rumo dessa votação." Gabriel leu e releu as linhas, sentindo um misto de orgulho e pavor. Ele nunca havia pisado num plenário, e agora seria ouvido por políticos, câmeras e microfones, os mesmos que tantas vezes ignoraram ou distorceram histórias como a dele. O encontro com o poder. Chegando à capital, o impacto foi imediato. Corredores de mármore, seguranças rígidos, olhares curiosos. Mariana o acompanhava, como sempre, firme e serena, com aquele jeito de quem fala pouco, mas transmite paz e força em cada gesto. Na sala da audiência pública, dezenas de pessoas esperavam. Representantes de movimentos sociais, advogados, jornalistas. Gabriel sentou-se diante do microfone. Quando a presidente da comissão anunciou seu nome, o silêncio foi absoluto. Ele começou devagar, a voz trêmula: "Meu nome é Gabriel, e eu represento a Casa das Cores, um espaço que nasceu do amor e da dor." Conforme falava, as palavras começaram a fluir. Contou sobre as expulsões, os suicídios evitados, as famílias que se reconciliaram, os sonhos reconstruídos. Citou nomes, histórias, rostos. Falou de Lara, que agora dava aulas de música para outras meninas trans, de Sofia e Ana, o casal de meninas lésbicas que, após anos de medo, finalmente se abraçaram na praça central durante um evento da casa.
e terminou dizendo: não estamos pedindo privilégios. Estamos pedindo o direito de existir, de sonhar e de amar sem medo. A reação. Ao final de seu discurso, o plenário irrompeu em aplausos. Mas também houve resistência. Um deputado conservador o interrompeu. O senhor está promovendo ideologia. Quer ensinar crianças a desrespeitar valores familiares. Gabriel respirou fundo. O silêncio que se seguiu parecia um abismo. Mas então ele respondeu com firmeza: o que destrói famílias não é o amor, é o medo. E é o preconceito. A frase repercutiu nas redes sociais, viralizando. No mesmo dia, a hashtag O Amor Não Destrói Famílias estava entre as mais comentadas. As meninas da praça. Enquanto isso, na cidade, Sofia e Ana assistiam à sessão pela internet, abraçadas. Lembravam-se de como haviam se conhecido na Casa das Cores, nas oficinas de escrita e arte. Ambas haviam passado por famílias duras que confundiam disciplina com rejeição. Hoje, caminhavam de mãos dadas, mesmo sob olhares ainda enviesados. Quando viram Gabriel na tela, sorriram e se reconheceram naquelas palavras. Ana comentou com a voz embargada: é por isso que vale a pena continuar, porque agora a nossa história também chegou lá. O dia seguinte, a votação do projeto foi adiada, mas a presença de Gabriel abriu portas. Jornais o entrevistaram, ONGs o procuraram, escolas pediram palestras. E pela primeira vez, o nome Casa das Cores entrou em um documento oficial do governo. De volta à cidade, Gabriel foi recebido com flores, abraços e lágrimas. As paredes da casa estavam cobertas de cartazes. Nós chegamos ao parlamento. A resistência agora fala com voz própria reflexão. Naquela noite, ele escreveu: aprendi que o poder não está apenas nos palácios, mas em cada pessoa que decide não se calar. Quando uma voz se levanta, milhares encontram coragem para falar também. E é assim que a mudança acontece: uma palavra, um gesto, um abraço de cada vez. Capítulo 18. As cores do mundo. O convite inesperado. O e-mail chegou em uma madrugada silenciosa. A mensagem em inglês trazia o brasão colorido da International Human Rights Conference. Dear Gabriel, we've been following the work of Casa das Cores. Your story has inspired many of us. We'd be honored to have you as a keynote speaker in our next conference. Em Toronto, Gabriel leu e releu, incrédulo. Toronto, um dos países mais acolhedores do mundo para pessoas LGBTI+. Ele se lembrou do garoto que um dia dormiu na rua, rejeitado, com frio e medo. Agora, esse mesmo garoto era convidado a representar uma causa, não por piedade, mas por mérito, coragem e amor. Mariana, ao saber da notícia, apenas sorriu e disse: o universo devolve em luz aquilo que nasceu da escuridão. Vá, Gabriel. Leve com você todas as nossas cores. Primeira parada, Toronto. O vento gelado de Toronto o recebeu com delicadeza. Era inverno, mas o frio parecia amistoso. É o tipo de frio que desperta, não o que fere. A conferência reunia centenas de pessoas de diferentes partes do mundo, entre elas líderes de abrigos LGBTI+, artistas, psicólogos, políticos e jovens ativistas. Gabriel observava os rostos atentos enquanto subia ao palco. As luzes se acenderam. O telão exibia um nome: Casa das Cores. Ealin Frulov. Ele respirou fundo e começou a contar sobre o menino que fugiu de casa, sobre Mariana, sobre o primeiro abrigo improvisado, sobre as meninas lésbicas que voltaram a sonhar, e sobre o dia em que falaram no parlamento. As palavras fluíram, suaves e firmes. A cada pausa, era possível sentir que o público não apenas ouvia, vivia junto. Ao terminar, Gabriel foi ovacionado. Pessoas se levantaram, choraram, se abraçaram. Um jovem indiano se aproximou e disse: no meu país, ainda apanho por amar, mas agora sei que posso criar algo como a sua Casa das Cores lá também. Expansão. Nas semanas seguintes, o projeto viralizou internacionalmente. ONGs da Espanha, Canadá, Índia e Argentina quiseram replicar o modelo. A Casa das Cores se tornou um símbolo global de acolhimento e reconstrução. Surgiram versões adaptadas: La Casa de los Colores, em Buenos Aires, focada em jovens expulsos de casa. Rainbow Heaven, em Toronto, com ênfase na integração de refugiados LGBTI+. Cougar, Casa da Alegria, em Mumbai, abrigando jovens trans rejeitados pelas famílias. Em cada país, uma semente nascia. E todas elas carregavam a mesma essência: amor que cura, escuta que liberta, aceitação que transforma. Sofia e Ana em viagem.
Enquanto Gabriel percorria o mundo, Sofia e Ana foram convidadas a participar de um documentário europeu sobre histórias de amor e resistência. Durante as filmagens, caminharam pelas ruas de Lisboa, mãos dadas, falando sobre o medo que virou coragem. No começo, éramos duas meninas tentando sobreviver, disse Sofia, olhando para a câmera. Agora, somos duas mulheres que acreditam no poder de recomeçar. O documentário ganhou prêmios e foi exibido em festivais. O retorno. Gabriel voltou ao Brasil com o coração cheio. O aeroporto parecia mais colorido, mais vivo, ou talvez fosse ele quem agora enxergava o mundo com novos olhos. Na Casa das Cores, o reencontro foi emocionante. As paredes estavam cobertas por bandeiras de vários países e cartas enviadas de todo o mundo. Em uma delas lia-se: "Aqui na minha vila, criamos uma Casa das Cores em miniatura. Somos apenas 3, mas já salvamos uma vida." Gabriel sorriu. Entendeu que o sonho deixará de ser dele, agora pertencia ao mundo. Reflexão. As cores do arco-íris não conhecem fronteiras. Elas nascem do encontro entre luz e lágrima, e é nesse encontro que mora a beleza da vida. O amor, quando exposto à luz, deixa de ser ferida e se torna caminho. Um caminho que agora percorre o mundo. Capítulo 19. As cartas da esperança. O silêncio que se quebra. Quando a Casa das Cores completou 3 anos, Gabriel decidiu abrir uma caixa de madeira guardada no canto da sala principal. Era simples, mas tinha algo sagrado. Ali estavam centenas de cartas enviadas por pessoas de todo o Brasil e agora de outros países também. A ideia nascerá de um gesto espontâneo. Em uma das oficinas de escrita terapêutica, uma das jovens abrigadas, chamada Letícia, sugeriu criar um espaço para guardar o que o coração ainda não consegue dizer em voz alta. Desde então, a caixa se tornará um confessionário coletivo, onde dores, desculpas e declarações encontravam lugar seguro. Gabriel começou a ler uma carta por vez, lentamente, com a reverência de quem toca uma ferida e também um milagre. Carta 1, de um pai em despertar. Gabriel, meu nome é Paulo. Sou pai de um rapaz de 19 anos. Há 2 anos, ele se assumiu gay e eu o expulsei de casa. Disse coisas horríveis que hoje me queimam por dentro. Encontrei seu projeto na internet e passei dias lendo os depoimentos. Ontem vi um vídeo da marcha em que vocês seguravam a faixa. Amar um filho nunca é pecado. Chorei como não chorava desde menino. Liguei para o meu filho hoje. Ele atendeu e ficou em silêncio. Eu também. Depois ele disse: "Pai, você ainda me ama?" E eu respondi: "Sempre amei, só não sabia como mostrar. Obrigado por me ensinar a pedir perdão." Gabriel terminou de ler com lágrimas silenciosas escorrendo. Aquela carta era uma das provas mais belas de que a empatia podia reconstruir pontes que o preconceito havia queimado. Carta 2, de uma jovem lésbica do interior. Sou Ana Clara, 17 anos, de uma cidade pequena do interior de Minas. Quando contei para minha mãe que gostava de uma menina, ela não falou comigo por semanas. Achei que ia morrer de tristeza. Um dia, vi na TV uma reportagem sobre a Casa das Cores. Vi meninas com o cabelo colorido, sorrindo, dizendo que tinham encontrado um lar. Eu pensei, talvez o problema não seja quem eu amo. Talvez o problema seja o medo dos outros. No domingo, levei minha mãe para ver o vídeo comigo. Ela chorou e me abraçou. Agora, ela pinta comigo o quarto com as cores do arco-íris. Obrigada por me fazer acreditar que o amor vence o medo. Carta 3, de uma mãe silenciosa. Não sei se vocês vão ler isso, mas eu precisava escrever. Sou mãe de uma menina trans durante muito tempo, não consegui aceitar. Eu a chamava pelo nome antigo, e via o brilho dela morrer um pouco mais a cada dia. Até que um dia ela foi embora. Meses depois, encontrei o perfil da Casa das Cores e vi um vídeo da Mariana dizendo: "Rejeitar é ferir 2 vezes. Primeiro o outro, depois a si mesmo." Aquilo me atravessou. Comecei terapia, procurei grupos de mães e agora estou tentando reconstruir. Ainda não sei se ela vai me perdoar, mas eu já aprendi o que é amor. Obrigada por abrirem os olhos de tantas mães como eu. Carta 4, do outro lado do mundo. Meu nome é Raquis, sou da Índia. Descobri a Casa das Cores depois da palestra de Gabriel em Toronto. Aqui, amar outro homem ainda é perigoso. Mas inspirado em vocês, criei o Cugar, um pequeno espaço onde jovens como eu podem se encontrar sem medo. Somos 5, mas sentimos que somos muitos. Um dia, espero conhecer vocês. Até lá, saibam, a cor que vocês espalharam chegou até nós, a noite das cartas. Certa noite, Gabriel e Mariana decidiram organizar um evento especial, a Vigília das Cartas. O abrigo se iluminou com velas coloridas e todos os residentes antigos e novos se reuniram no pátio. Cada um leu uma carta em voz alta ou escreveu a sua, mesmo que nunca fosse enviada.
Quando Ana leu a carta da jovem mineira, todos choraram. Quando Gabriel leu a carta do pai arrependido, houve silêncio e depois aplausos. E quando Letícia, a criadora da caixa, leu sua própria carta, ninguém conteve as lágrimas. Eu escrevi tantas vezes para minha mãe e nunca mandei. Mas hoje eu entendi, mesmo que ela nunca leia, eu precisava soltar esse peso. Porque o perdão, às vezes, não é para o outro. É pra gente voltar a respirar. A noite terminou com abraços, risos, lágrimas e um sentimento profundo de cura. A Casa das Cores estava mais viva do que nunca, não apenas como abrigo, mas como templo do amor que recomeça. Reflexão. As cartas são vozes libertas do silêncio. São fios invisíveis que costuram corações rompidos. Cada palavra escrita é um passo de volta para casa, a casa interior, onde o amor finalmente aprende a ficar. Capítulo 20. Quando o amor volta para casa. O convite inesperado. Era uma tarde fria quando Gabriel recebeu um e-mail com o assunto: precisamos conversar. Mamãe. O coração dele disparou. O corpo reagiu como se o tempo tivesse voltado anos, para aquele dia em que ele deixará a casa com uma mochila e o peito em ruínas. Demorou alguns minutos até conseguir abrir a mensagem. Gabriel, tenho pensado muito em você. Vi uma entrevista sua na TV. Você estava diferente, com um brilho que há muito eu não via. Sei que falhei, filho. Eu e seu pai fomos duros demais. Se você permitir, quero te ver. Não para discutir, mas para te ouvir. Gabriel leu e releu o texto incontáveis vezes. Entre o medo e o desejo de acreditar, algo dentro dele dizia que talvez fosse a hora. Mas a cicatriz ainda ardia e o perdão, ele sabia, era uma estrada longa, feita de passos incertos. A jornada de volta. A viagem até sua cidade natal foi silenciosa. Cada paisagem pela janela do ônibus parecia um flash do passado. A pracinha onde brincava com Júlia, o portão da escola, o mercado onde o pai o ensinara a escolher frutas. Tudo estava ali intacto, como se o tempo tivesse congelado o cenário, esperando o seu retorno. Ao chegar diante da velha casa, o cheiro de café e o som distante de um rádio trouxeram lembranças quase insuportáveis. Por um instante, ele pensou em ir embora. Mas algo o manteve ali. Talvez o mesmo amor que, mesmo ferido, jamais o abandonara por completo. O encontro. A mãe abriu a porta devagar, com os olhos marejados e um sorriso trêmulo. Ela estava envelhecida, mas o olhar tinha um novo brilho, o de quem aprendeu com o arrependimento. Oi, filho. Oi, mãe. O abraço demorou para acontecer. Foram segundos que pareceram anos. Mas quando ela o envolveu, Gabriel sentiu algo se quebrar dentro dele, uma couraça antiga feita de dor e silêncio. Eu sinto tanto, meu amor, sussurrou ela, por não ter te abraçado quando você mais precisava. As lágrimas vieram sem permissão. E Gabriel, por fim, se permitiu chorar no colo que um dia o rejeitara. A chegada do pai. Minutos depois, o pai apareceu à porta. O mesmo olhar firme, mas agora mais cansado. Havia algo diferente, uma humildade quase tímida. Gabriel, disse ele com a voz embargada, não sei se mereço te chamar de filho, mas queria tentar começar de novo. O silêncio pesou. Gabriel o observou buscando traços de sinceridade e viu, pela primeira vez, arrependimento verdadeiro. O pai respirou fundo, tirou algo do bolso e estendeu. Era uma foto antiga, os três juntos em frente à casa, no dia do aniversário de Gabriel, ainda criança. Atrás, as palavras escritas à caneta, família, sempre. Eu não entendi o que era amor quando te perdi, disse o pai. E agora entende? Perguntou Gabriel, firme. Agora entendo que o amor não precisa de tradução. Ele só precisa de coragem. O jantar da reconciliação. A mãe preparou o jantar, o mesmo prato preferido da infância dele, lasanha com molho branco. O cheiro invadiu a casa como uma memória viva. Eles comeram em silêncio no início, até que pequenas conversas começaram a preencher o espaço vazio de anos. Falavam do passado, mas também do futuro. A mãe contou sobre o grupo de apoio que começou a frequentar. O pai, com esforço, contou que lia livros sobre diversidade. Ambos, em lágrimas, admitiram que haviam se perdido entre orgulho e medo, e que agora queriam aprender a amar de novo. A conversa que cura. Depois do jantar, sentaram-se na varanda. O céu estava cheio de estrelas, e o vento trazia o som distante da cidade adormecida. Gabriel falou finalmente tudo o que guardara dentro de si, a dor, a raiva, a solidão, e também o amor que, apesar de tudo, ainda existia. Eu não sou o mesmo menino que saiu daqui, disse, mas parte dele ainda está ferida. E talvez essa ferida nunca suma completamente. Eu sei, filho, respondeu a mãe, segurando sua mão. Mas se me deixar, quero aprender a cuidar dessa cicatriz com você. O pai, emocionado, completou.
Talvez o tempo não apague o que fizemos, mas pode nos ensinar a sermos melhores do que fomos. E assim, pela primeira vez, a palavra família voltou a ter sentido. Na manhã seguinte, antes de partir, Gabriel olhou o jardim da casa. As flores estavam vivas, apesar de antigas, algumas manchadas, outras brotando novas. Foi quando ele percebeu. Era exatamente assim que o amor se parecia, imperfeito, resiliente, mas ainda florescendo. Enquanto se despedia, a mãe o abraçou forte e disse: "Filho, nossa casa estará sempre aberta. Desta vez, de verdade." Gabriel sorriu. Não era o fim de uma história, mas o início de outra, uma onde o amor finalmente tinha aprendido a ficar. Reflexão: o perdão não apaga o passado, mas transforma o presente. Ele não apaga cicatrizes, mas as torna sinais de sobrevivência. E às vezes o retorno para casa não é geográfico, é emocional. É quando o amor encontra coragem o bastante para recomeçar. Epílogo: a cor que nunca se apaga. O amor é a cor que nunca se apaga. Ele apenas muda de tom, refletindo o arco-íris que existe dentro de cada um. O encontro das histórias. Meses haviam se passado desde a reconciliação de Gabriel com seus pais. Naquele tempo ele retomara a escrita, um hábito antigo que por anos ficou adormecido sob o peso do medo. Agora cada palavra parecia uma libertação. Ele decidiu reunir histórias como a sua e de pessoas que haviam sido rejeitadas, mas que encontraram força em si mesmas e nas mãos estendidas de outras. Foi assim que nasceu o projeto Cicatrizes Invisíveis, um espaço de partilha, arte e acolhimento. O primeiro evento seria em uma livraria de bairro, pequena, mas iluminada por dezenas de velas coloridas. No palco, um microfone solitário esperava por vozes que por muito tempo haviam sido silenciadas. As vozes que ecoam. A primeira a subir foi Mariana, a menina que enfrentará o peso do desprezo religioso da família. Ela respirou fundo e contou como, depois de anos de terapia e apoio comunitário, reencontrou sua fé não numa igreja, mas dentro de si. "Hoje eu entendo que Deus nunca me rejeitou", disse ela. "Fui eu quem precisou aprender a me ver como Ele me vê, inteira, digna e amada." O público, emocionado, aplaudiu de pé. Entre os rostos atentos havia mães, pais e jovens de olhos marejados, reconhecendo um pedaço de si naquelas palavras. Logo depois, foi Ana quem tomou o microfone. Falou sobre as marcas invisíveis deixadas pelas tentativas frustradas de amor, sobre o medo de confiar de novo, e sobre o dia em que aprendeu que aceitar-se é o primeiro passo para ser aceita. "A gente passa a vida tentando caber nos moldes dos outros", disse ela. "Mas a verdadeira liberdade vem quando a gente descobre que o amor não é um formato, é um espaço que se expande." E então veio Gabriel, o idealizador. O público silenciou. Ele olhou para os rostos diante de si e pensou em quantas histórias ali poderiam preencher um livro inteiro, ou 1000. "Durante muito tempo, achei que minha dor me definia", começou. "Hoje entendo que ela me construiu. As cicatrizes não são sinais de fraqueza, são provas de resistência. Cada uma delas conta a história de alguém que sobreviveu." Um silêncio reverente tomou conta da sala. Alguns choravam, outros sorriam. Era como se, naquele instante, todos os corações pulsassem juntos, colorindo o espaço com uma energia quase palpável. A cor que permanece. Quando o evento terminou, o céu lá fora estava tingido de tons rosados e dourados, como se o próprio universo quisesse celebrar aquele momento. Na saída, uma parede havia sido montada com recortes em forma de coração, onde cada visitante podia escrever uma frase, um nome, um agradecimento. "Por minha mãe, que aprendeu a me amar de novo. Por quem ainda tem medo de se assumir, você não está só. Por mim, que enfim me escolhi." Cada coração colorido se misturava a outro, formando um grande mosaico como uma bandeira viva de amor e diversidade. Gabriel observou em silêncio. Ali estavam todos: Mariana, Ana, Júlia e até seus pais que viajaram para vê-lo falar. A mãe, emocionada, segurava a mão do pai. Eles sorriam com lágrimas nos olhos, como quem finalmente entendia o verdadeiro significado de orgulho. A última página. Mais tarde, sozinho, Gabriel voltou a folhear o manuscrito do livro que agora se tornará real. As palavras pareciam pulsar na página, como se cada frase tivesse alma. Pegou a caneta e escreveu a última linha, antes de fechar o caderno. "O amor é a cor que nunca se apaga, ele apenas muda de tom, refletindo o arco-íris que existe dentro de cada um de nós." Ao levantar os olhos, viu o reflexo de si mesmo na vitrine da livraria. Não mais o garoto rejeitado, mas o homem que transformou a dor em propósito. As cicatrizes estavam lá, invisíveis apenas para quem sabia olhar com o coração. E pela primeira vez, ele as achou belas.
Mensagem final ao leitor. Este livro termina, mas a história continua nas suas mãos, nas suas palavras, nas suas próprias cicatrizes invisíveis. Se você se viu em alguma destas páginas, saiba, você faz parte dessa jornada. Suas dores não o definem, mas o moldam. E a sua coragem pode ser a luz que outra pessoa precisa para se curar. Escreva, compartilhe, recomece. Porque a cura não acontece no silêncio, ela floresce quando a gente se permite ser visto, ouvido e amado.